Durante anos, acompanhamos as escolhas, deslizes e consequências de um advogado nada convencional. Agora, com o fim de Better Call Saul, um sentimento agridoce paira no ar. Afinal, como se diz adeus a uma história que moldou uma era na televisão? Será que o último episódio realmente ofereceu uma despedida à altura? E o desfecho conseguiu amarrar todas as pontas deixadas ao longo da série? Sim, a resposta está nos detalhes cuidadosamente construídos, nas cenas finais carregadas de emoção e nas decisões narrativas que respeitaram a trajetória de cada personagem. A produção não apenas encerrou uma história, ela ofereceu um fechamento digno de todo o legado construído ao longo de 6 temporadas. Com o capítulo final intitulado Saul Gone, exibido como o 13º da última leva, a série não se contentou em apenas encerrar eventos. Ela propôs uma conclusão, emocional, densa e significativa. Ao longo dos episódios derradeiros, vimos o destino de figuras centrais sendo delineado com precisão. Jimmy, Kim, Mike e Gus se despedem em momentos distintos, mas com um peso emocional semelhante. Cada um foi posicionado no ponto exato para que sua história encontrasse sentido dentro do universo estabelecido, especialmente em relação à ponte com Breaking Bad. Para Mike, o encontro com o pai de Nacho ofereceu um contraste poderoso entre o mundo brutal que ele ajudou a sustentar e a humanidade que ainda existia dentro dele. Já Gus, ao encarar Dom Eladio e lidar com acusações de traição, teve uma última sequência marcante que espelhou, com intensidade quase poética, o trauma do passado vivido com Hector. A breve cena em que observa o pôr do sol, logo após escapar de um risco mortal, diz muito sem usar palavras, refletindo a consciência de que a felicidade, para ele, é inalcançável. Kim e Jimmy, por sua vez, carregaram a carga emocional mais complexa da temporada final. O fim do relacionamento deles foi silencioso, realista e devastador. E esse silêncio pesou mais do que qualquer confronto direto. O roteiro soube respeitar o ritmo necessário para que cada despedida fosse sentida. E mesmo com os perigos superados, as cicatrizes permaneceram. O fim, aqui, não é um ponto final. É uma lembrança de tudo que foi perdido. E do que nunca poderia ser salvo. O confronto de Gus com Dom Eladio, no mesmo lugar que mais tarde testemunharia seu acerto de contas em Breaking Bad, ofereceu o cenário ideal para um adeus silencioso. Ali, sua jornada se aproximava do fim com uma calma tensa. Em paralelo, Mike teve sua própria despedida, marcada por um dos momentos mais comoventes da série. A conversa com o pai de Nacho. A frase que ouviu, chamando sua ideia de justiça de vingança, caiu como um peso inesperado. Foi a quebra que mostrou o quanto Mike, por mais que tentasse parecer impassível, ainda carregava a humanidade. Durante toda a trajetória, Mike parecia agir com frieza, mas escondia um senso moral desequilibrado, guiado pela lealdade. No fundo, ele não combatia o mal, apenas se colocava ao lado de quem considerava digno. E essa escolha o empurrou para o mesmo ciclo destrutivo que dizia evitar. A imagem final dele, contra a luz do entardecer, simboliza exatamente isso. Um homem preso entre quem ele queria ser e o que se tornou. Já Kim e Jimmy, após a separação dolorosa no 9º episódio, retomam contato anos mais tarde. 6 anos se passam até que Kim retorna à cidade que tentou esquecer. Em vez da advogada brilhante e destemida, agora levava uma existência monótona em um subúrbio da Flórida. Trabalhava num escritório comum, com uma vida sem cor, marcada pela culpa. Sua visita à viúva de Howard não foi apenas um pedido de perdão. Foi um ato de coragem. Reconhecer o peso das próprias decisões não é simples. Mas Kim o fez. Mesmo que isso pudesse lhe custar tudo. E então, ela reencontra Jimmy. Aquele momento na prisão não foi sobre romance ou reconciliação amorosa, mas sobre reconexão com quem ela foi um dia. Usar o velho cartão do barco, guardado por tanto tempo, foi sua forma de lembrar quem ela realmente era. A faísca entre os dois ainda existia, mas agora envolta por uma nova compreensão. Jimmy, por sua vez, finalmente rejeita o personagem que o consumiu. Ao deixar Saul Goodman para trás e abraçar seu nome verdadeiro, ele mostra que não deseja mais viver uma farsa. Sua sentença era inevitável, mas a aceitação foi libertadora. Enfim, Jimmy McGill escolheu ser ele mesmo que isso significasse encarar as consequências sem mais disfarces.
A última confissão de Jimmy McGill não foi apenas um ato judicial, foi um desabafo. Ele escancarou seus erros, entregou tudo o que sabia e aceitou uma pena de 86 anos. Ao contrário do que se esperaria de um vigarista nato, o que vimos em seu rosto foi alívio. Como se finalmente tivesse colocado um ponto final em uma mentira que o consumia há anos. Ele falou de Howard, se arrependeu do que fez ao próprio irmão, e pela primeira vez em muito tempo, pareceu genuinamente em paz. Pediu para ser chamado pelo seu nome verdadeiro, não mais Saul Goodman, o advogado performático, mas Jimmy, o homem que por tanto tempo se escondeu atrás de personas criadas para fugir da dor. E mesmo atrás das grades, sem liberdade, ele conquistou algo que não tinha em liberdade: respeito. Os demais presos, sabendo de seu passado como defensor criminal, o olhavam com admiração. Era um encerramento digno, simples, mas forte. Câmera se afastando lentamente, deixando-o na cela. Nos deu um tipo de final que continua ecoando. Não o vimos escapar, nem morrer. Só viver. Preso, mas finalmente autêntico. Ele não precisava de um destino trágico para que seu arco fosse completo. Assim como Kim, que também não precisou ser punida de maneira extrema para que sentíssemos o peso da culpa. O que eles viveram já era suficiente. Terminaram em lugares piores do que começaram, e isso os tornou mais humanos do que nunca. Em relação a Jeff, mesmo com pouco tempo em tela, seu papel foi simbólico. Jimmy, já como Gene, conseguiu arrastar mais uma pessoa inocente para o caos, repetindo o padrão de sempre. Jeff pode ou não ter sido preso, mas o estrago já estava feito. Jimmy destruiu mais uma vida, mesmo sem intenção direta. E quanto à tão esperada aparição de Walter White e Jesse Pinkman, ao invés de participações sensacionalistas, foram inseridos em momentos de lembrança, como sombras do passado. A cena no trailer com o RV, especialmente, funcionou como um alerta silencioso. Ela reapareceu exatamente após Gene aplicar um novo golpe, como se o ciclo estivesse se reiniciando. A conexão entre passado e presente ficou clara. O encontro com Walter, que havia sido o ponto de partida da ruína, retornava como prenúncio de uma nova queda. A história, afinal, sempre cobra sua dívida. O segundo momento de Kim no episódio, ao lado de Jesse Pinkman, foi breve, mas carregado de significado. Enquanto ela aguardava no ponto de ônibus, Jesse puxou o assunto. O diálogo girou inicialmente em torno do divórcio com Saul, mas a pergunta de Jesse foi certeira. Ele era bom? Aparentemente simples, mas com um peso bem maior do que parecia. Ele perguntava se Saul Goodman era um bom advogado. Mas no fundo, a pergunta era sobre caráter, não habilidade. Kim hesitou antes de responder. Ele era quando eu o conheci. A frase, embora direta, dizia tudo. Ela não reconhecia mais aquele homem, o que indicava que, para ela, Jimmy havia desaparecido há muito tempo. Restava apenas Saul, ou pior ainda, Gene, uma versão diluída e corrompida do que ele já foi. Essa cena selou o quanto ele havia se perdido. Outro momento-chave foi o último flashback com Walter White. O foco ali foi um tema recorrente do episódio: arrependimentos. Essa foi a segunda conversa em que isso foi abordado. A primeira foi com Mike. Mas mais uma vez, Jimmy fugiu da verdade. Em vez de mencionar algo profundo, ele relembrou uma queda boba da juventude, que resultou em uma lesão na perna. Walter, com sua frieza habitual, o cortou com uma frase afiada. Então, você sempre foi assim. Foi uma provocação que carregava julgamento, mas também despertou um olhar pensativo de Jimmy. Talvez, naquele momento, ele não estivesse pronto para confrontar seus verdadeiros erros, os que realmente o assombravam desde os tempos com Mike, como vimos na 5ª temporada. A dor já estava ali, mas a coragem de enfrentá-la ainda não. Esses flashbacks, por mais discretos, foram importantes para amarrar o enredo e construir a ponte entre as duas séries. Eles serviram como lembrança de que Better Call Saul nunca foi só um prelúdio. Foi também uma história com vida própria. A direção também prestou homenagem à própria trajetória da série. Cenas cuidadosamente pensadas, como Jimmy sendo levado pelo corredor, o estalar dos dedos no final e o sinal de saída piscando ao fundo, espelharam momentos marcantes do passado. Mas o mais simbólico foi o reencontro silencioso entre Jimmy e Kim.
juntos, lado a lado, separados por grades. Um reflexo direto da primeira vez que se aproximaram, mas agora, com a luz projetada em outra direção. A mesma história, outra perspectiva. Um ciclo fechado. Algumas das imagens mais marcantes do final foram sutis, porém poderosas. Uma delas mostrava Jimmy e Kim separados por uma porta de visita na prisão. A distância entre eles parecia imensa, como se milhas os separassem, mesmo estando a poucos metros. De um lado, Jimmy, cercado por muros e neve, com uma escada escorregadia atrás dele. Do outro, Kim, caminhando em direção à liberdade. Essa composição visual traduziu, sem palavras, a realidade brutal das escolhas que os afastaram. A direção de arte também usou cores com maestria. Em quase toda a linha do tempo de Ginny, o mundo era cinza, desbotado, sem vida. Mas em raros momentos, como quando ele via um comercial antigo de Saul, cores ressurgiam brevemente, como fantasmas de uma vida que não podia mais tocar. A ligação telefônica com Kim também foi um desses pontos em que a cor voltou. Mesmo que por instantes. A escolha de limitar esse recurso apenas a cenas cruciais tornou tudo ainda mais simbólico. Os dias vibrantes haviam ficado para trás. O encerramento de Better Call Saul foi, acima de tudo, emocionalmente devastador e incrivelmente humano. Não havia necessidade de explosões, nem de mortes dramáticas. A série encontrou uma forma de concluir sua história com peso e verdade. Em vez de eliminar Jimmy McGill do mundo, o roteiro o colocou em um lugar onde ele ainda existe, preso, mas vivo. Isso cria uma sensação estranha e poderosa. Ele está por aí, em algum canto, pagando por tudo, e de alguma forma, ainda presente. Esse tipo de final não fecha a porta. Ele deixa entreaberta para que o público continue pensando, sentindo e talvez até esperando. E aí, o que você achou do fim de Better Call Saul? Te deixou satisfeito, triste ou reflexivo? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você curte vídeos como esse, cheios de análises, teorias e explicações sobre séries e personagens, já clica no like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar crescendo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu por acompanhar até aqui.